Em que país da África os atores do programa mais popular nunca se veem na TV? Por que os videoclipes são questões de moral pública na TV burundiense? E como foi que, no Burundi, a religião invadiu a telinha? A televisão dos burundienses começa agora. Inviter tout le Burundi à tirer les leçons du sinistre et d'enterrer la hache de guerre. Pour le prochain successeur de Ndadaye, l'archevêque a prié. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Quando você alterna entre os canais da TV no Burundi, é provável que se depare com o presidente da República, cantando com seu coral particular. Mas o presidente Nkurunziza não se limita a cantar na TV. Ele também fala, constrói escolas, lança pedra angular de uma clínica e joga futebol. Sim, porque o presidente é também centroavante de seu time particular, o Aleluia Futebol Clube. Vamos repetir. Que as atualidades presidenciais se multiplicam por 4 todos os dias, já que a TV Nacional transmite 4 vezes o mesmo jornal em 4 idiomas. Em Kirundi, o idioma nacional, em Swahili, língua predominante no leste africano, em inglês, Good evening, dear viewers of the National Television. E em francês. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mas não há só o presidente na TV burundiense. O acontecimento do dia é o desarmamento dos movimentos rebeldes. Au total, 633 ont été remises aujourd'hui, tandis que 79 autres ont été détruites très récemment. C'est un jour très important dans la vie du pays, car c'est le dernier moment de remise des armes par le FNL. O mais antigo movimento armado do país, o FNL, é o último grupo rebelde a assinar os acordos de paz. Renunciando à luta armada, vai se tornar um partido político autorizado. Hoje, os soldados entregam solenemente suas armas ao exército regular. Ao fim de uma longa guerra civil, o país pode enfim sonhar com uma paz durável. Pequeno país do leste africano, o Burundi é montanhoso, sem saída para o mar. Como a vizinha Ruanda, organiza-se tradicionalmente em 2 categorias sociais: os Tutsis, criadores e proprietários de terras, e os Hutus, trabalhadores agrícolas. Ao privilegiar os Tutsis, que consideravam superiores, os colonizadores belgas reforçaram os antagonismos entre os 2 grupos. Por ocasião da independência, em 1962, os Tutsis tomaram o poder e nele se mantiveram por 30 anos. Os Hutus, que representam 85% da população, foram negligenciados até as primeiras eleições democráticas, em 1993, que levaram ao poder um dos seus, Melchior Dadaye, logo assassinado por militares Tutsis. Em resposta, grupos armados Hutus organizaram uma rebelião e o Burundi mergulhou em 10 anos de guerra civil. Massacres, êxodo maciço e empobrecimento generalizado do país. Em 2005, um antigo combatente rebelde Hutu, Pierre Nkurunziza, foi eleito presidente da República. Hoje, as oposições étnicas não são mais tão atuais. E assistimos ao princípio de um processo democrático. O cenário audiovisual tornou-se pluralista. Há 20 estações de rádio, o principal meio de comunicação aqui, e 4 redes de TV.
Além da tradicional emissora RTNB, existem hoje 2 emissoras religiosas e uma nova e pequena rede privada generalista, a TV Renascimento. Foi fundada por Innocent Moisy, que antes dirigiu por 7 anos a TV pública. Sua experiência faz dele um aguerrido observador do cenário audiovisual. Com a liberação do espaço midiático a partir de 95, 96, mais ou menos, muitas rádios independentes vieram responder à necessidade de informação dos cidadãos e desempenhar um papel importante no processo de paz, no processo de reconciliação ainda em curso. Com relação à TV, porém, há ainda uma profunda necessidade de diversificação de informações, de imagens, de filmes, de cultura. Uma necessidade enorme que ainda existe e à qual tentamos responder. Hoje, os burundienses podem, portanto, escolher entre 2 tratamentos da informação. À votre service. Ao da TV Nacional. Le FNL avait remis toutes les armes qu'il utilisait dans le maquis, le point avec Laurent Baranguenza. Quando o último grupo armado tornou-se um partido político da oposição, as câmeras da RTNB não saíram de dentro do gabinete do ministro. Contentaram-se em mostrar a assinatura do tratado. A d'abord remis au chef de cabinet du ministère de l'Intérieur un document attestant que le FNL avait remis toutes les armes en sa possession et que ce n'était plus une formation politique armée. Para o mesmo acontecimento, a TV Renascimento não deu o mesmo tratamento. As câmeras foram às ruas. Ce sont là les partisans du FNL qui étaient venus hier mardi soutenir les dirigeants du mouvement qui allaient recevoir son agrément. Vers 16 heures, un groupe de policiers dirigé par le colonel David Nikidza s'est présenté et a fait savoir à ceux qui étaient présents qu'ils étaient en train de faire une manifestation non autorisée et leur a demandé de quitter les lieux. Os Baftuaba, uma família abastada de Bujumbura, acompanham os jornais da TV pública sem ilusões. A RTNB, dizem que ela é monocromática. Em geral, ela mostra o poder, os programas do poder, um pouco de publicidade do governo. Mas o interessante é justamente saber o que se faz em termos de governo. Já nas notícias, eles se interessam muito pouco por outras coisas que não programas do governo, no noticiário. Enquanto na TV Renascimento, por exemplo, há outros fatos, mesmo os fatos sociais, mesmo os convidados, tem outros temas, o que torna mais contraditória, mostrando também debates com as opiniões de um lado e de outro, e é um pouco mais equilibrada. Lançada há 1 ano e meio, a TV Renascimento pretende ser a voz da cidadania. Instalada em uma casa de Bujumbura, a emissora funciona com muito poucos recursos. Em meio a uma equipe de jovens jornalistas, o fundador, Innocent Moisy, com seus 20 anos de experiência televisiva, parece um veterano. Podemos fazer uma visitinha? Digamos que é aqui que se localiza o essencial das instalações técnicas, com o servidor de transmissão e o departamento de produção. Esses são os 2 responsáveis técnicos da casa, que mal saem daqui. Esta é a sala de edição, onde temos agora quantos? 3, 4 ilhas de edição. O grosso do trabalho, no dia a dia, depois de colhidas as informações, acontece aqui. Há uma série de quadros de sensibilização sobre os problemas da infância, mortalidade infantil, problemas de desnutrição, para ao menos procurar compartilhar em grande escala essas informações no seio da sociedade. E talvez fazer pressão para que sejam implementadas políticas adequadas.
Um quadro como este, por exemplo, vai ao ar durante uma semana inteira. Considerando-se que ao fim dessa semana, cerca de 200 a 300 mil pessoas, pelo menos, vão saber que há tantas crianças que morrem todos os anos em decorrência de doenças diarreicas, de falta de higiene ou de falta de alimentação suficientes. Batemos na tecla de dados desse gênero e na semana seguinte passamos a outra questão, a fim de garantir que em algum momento certas realidades fundamentais sejam do conhecimento de todos os cidadãos do país. A mensagem reproduzida esta semana na TV Renascimento é o fim da discriminação sob todas as formas. Quand ils sont venus chercher le juif, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher le communiste, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher le musulman, je n'ai rien dit, je n'étais pas musulman. Quand ils sont venus chercher le Hutu, je n'ai rien dit, je n'étais pas Hutu. Quand ils sont venus chercher le Tutsi, je n'ai rien dit, je n'étais pas Tutsi. Quand ils sont venus chercher l'homosexuel, je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Et puis, ils sont venus me chercher. Personne n'a rien dit, il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Na TV Nacional, quando se fala em homossexualidade, o tom não é o mesmo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Source de la Sagesse, que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à partir de 21h30. Le problème n'est pas simplement de dire nous allons pénaliser. Non, le problème c'est de dire la pénalisation doit s'inscrire dans une stratégie globale pour essayer de ramener l'homosexuel vers une pratique normale pour qu'il ne succombe pas à cette pratique qui est quand même une menace pour la société. Je ne suis pas prêt, personnellement, à prendre des mesures qui discriminent. Si franchement on regardait les hommes ou les femmes qui pratiquent des relations sexuelles en dehors du mariage, il en trouverait combien? No Burundi, o debate é respeitoso. É a tradição que assim exige. As palavras são pesadas, o vocabulário é cuidadosamente escolhido, não se interrompe jamais o interlocutor, mantém-se a cortesia, sem grosserias, sem falta de civilidade. No fim das contas, os programas às vezes parecem longos monólogos. Tradicionalmente, na cultura burundiense, a palavra é mais importante que a imagem. E a TV, muitas vezes, parece um rádio filmado. Kwandika ivyo vyiyumviro tukongera tukabishikiriza abadutumye no kuvuga umukuru w'igihugu n'userukira ishiramwe mpuzamakungu ngaha ivyo vyegeranyo. Porém, às vezes, as imagens se animam, com videoclipes como este, muito apreciado por todos. É o Zimana, um ritmo moderno aliado à dança tradicional, rodado nas montanhas, onde todo burundiense tem suas origens, uma homenagem aos valores burundienses. Este clipe é obra de Papi Jamaica, diretor autodidata que produz em seu pequeno estúdio boa parte dos clipes transmitidos na TV, com recursos particulares. De onde é essa ilha de edição? Essa ilha de edição é da Bélgica. Meu pai comprou para mim. Assim, descobri que poderia editar qualquer coisa digitalmente. Assim, Papi Jamaica tornou-se o diretor da maioria dos artistas burundienses. E nesses videoclipes, os jovens podem expressar seus estados de espírito. Brasileirão Série C. Está cada vez mais acirrada a luta para chegar à elite do futebol nacional.
Neste fim de semana, 2 transmissões ao vivo e exclusivas em TV aberta. Sábado, Guarani e Caxias, direto de Campinas. Domingo, CRB e Fortaleza, direto de Maceió. Brasileirão Série C, todo sábado e domingo, a partir das 6:30 da noite, só aqui na TV Brasil. Aqui, 50% da população tem menos de 17 anos. E as apresentações musicais são uma das raras formas de lazer oferecidas em Bujumbura, num país de economia devastada. Para os jovens burundienses, a música é uma válvula de escape, uma maneira de relaxar e uma janela aberta para o mundo, como a TV Renascimento bem compreendeu. A emissora tem uma intensa programação musical, com a música que os jovens querem ouvir, mas não necessariamente seus pais. A família Bimenimana mora em um bairro popular de Bujumbura, como a maior parte dos burundienses. É uma família cristã muito praticante, que não gosta muito dos programas da TV Renascimento. É sobretudo por seus filmes, ou certas músicas, que mostram maneiras de dançar com que nós, burundienses, não estamos acostumados, que se vê que isso pode prejudicar a educação dos nossos filhos. Mas é principalmente o vestuário, onde se vê que essa mulher está nua. Mas o homem se veste normalmente. Aí nos perguntamos se as mulheres não vão ver que, de algum modo, são utilizadas como objetos. Ficam nuas, dançam nuas com um homem todo vestido. É algo que realmente não dá para entender. Tudo isso que chamam de RB, em geral, é bem limítrofe. Os limites são convencionais. Passa longe das minhas convicções pessoais, mas isso faz parte da realidade de hoje. Da expressão artística das gerações de hoje. E aí acho que existe muita hipocrisia. Quando alegam que há moças despidas, que isso é contrário à tradição, que isso vem de fora. Se olharmos as fotos, é muito engraçado. Porque em fotos de Burundi de 1938, as mulheres não usavam rigorosamente nada na parte de baixo. Velhas, jovens, andavam com tudo de fora. Então essa ideia de tradição com relação ao vestuário, nesse ponto acho muito divertido. Porque é mais da tradição cristã, muçulmana que burundiense que estão falando. E realmente perdemos a memória de tudo isso. E o que hoje chamamos de nossas tradições não é realmente nada tradicional. Para retomar a tradição, seria preciso voltar às montanhas, o berço da sociedade burundiense. Esse é o cenário da série que é A Menina dos Olhos da RTNB, intitulada Nindi, que significa quem é, em Kirundi. izo ngorane rero nizo nagomba ko dutorera umuti urabona we warafaka naje narafaka yego nukuri cyari gikenewe rero ko wosubirira uwo nabuze naje ngasubirira uwo wabuze. Gravada exclusivamente na região rural, a série mostra a vida dos camponeses das montanhas, que compõem 90% da população. Apresenta as tradições e contos burundienses, abordando também questões da sociedade. Nindi procura descrever também as situações sociais e até os conflitos, ou mesmo questionar certos comportamentos que podem nos levar a problemas, ou mostrar, às vezes também de maneira irônica, as atitudes dos políticos. A série sobre os partidos políticos foi muito boa. É um tipo de pasquim daqui. jewe ndafise imigambi y'umugambwe w'iwanje. Iyo migambi ni ukubaha amafaranga mwese mukagabangana mugakwigwa atari ububuyo guhe nta ngorane amahera y'iwanje ntayo muzomara tumaze gutsinda hoho ni ukuri ndabibabwiye twese tuzoyisasira amafaranga tuzoyisasira. Hanyuma nawe ubikunda
Transmitida ao mesmo tempo no rádio e na TV nacional, a série é muito popular há 20 anos. Cada gravação é uma atração para as crianças das regiões vizinhas. Aqui, raros são aqueles que têm acesso à televisão, mesmo entre os atores da série. O pior é que nunca nos assistimos. As pessoas vêm dizer que nos viram, mas a gente nunca se vê, o que é estranho. Eu gostaria muito de ter uma TV. Em um país em que 70% da população vive no limite da pobreza, a televisão ainda é um luxo inacessível. Um televisor custa mais ou menos 250 a 300 mil francos burundienses, cerca de 200 a 250 dólares. E quando se sabe o poder de compra neste país, que é o terceiro mais pobre do mundo, as pessoas que assistem TV são as que possuem um certo poder de compra, o que é exceção no país. Assim, só mesmo na grande Bujumbura, a capital, e em outros centros urbanos do país, as pessoas podem ter uma televisão. Isso dá mais ou menos umas 300 a 400 mil pessoas, em um país com 7 milhões e meio de habitantes. Assim, nos bairros populares, as pessoas se viram. Com uma televisão se monta uma sala de cinema. O público paga de entrada uns 100, 150 francos, dependendo do número de filmes que quer assistir. É preciso estar sempre encontrando novidades. A cada vez é preciso encontrar filmes recentes que vão interessar as pessoas. Big Boss. Patrão, este é o patrão. Eu é que mando aqui. É o dono da Alpha System, uma empresa que vamos visitar em seguida. Depois da sala de cinema, essa é a locadora de vídeo. Aqui também tudo é permitido para conseguir programas. Estes são jovens que fazem, como se diz mesmo, pirataria da música burundiense. Mas rico ou pobre, no campo ou na cidade, o que mais atrai a população hoje, mais que nunca, é a religião. No rádio e na TV, como nas ruas, o discurso religioso é onipresente. Desde o fim da guerra, as igrejas evangélicas vêm se multiplicando. Que se passa entre o inimigo e os filhos de Israel? Isto é, o inimigo... O inimigo não pode te atingir como inimigo. Não admira que os programas religiosos tenham invadido a telinha. Na televisão nacional, pode-se escolher entre os programas das igrejas locais e os televangelistas americanos, dublados em quebequense. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez? E não nos esqueçamos das reuniões de oração do presidente. turabashikirije umubiri wa Kristo. Turasabye umwami Yesu ngo ababarire. The body of Christ to heal us. To heal. Akize. To forgive. Ababarire. Assim, há sobretudo a TV Herança, rede 100% cristã fundada em 2008, que transmite basicamente cânticos religiosos e pregações inflamadas. n'ibije byose yarahagararaga agakomera yatinyutse kureba. Mana y'aka karere, Deus, nós te imploramos que nos perdoe. Perdoe as coisas mais ocorridas neste país que nos afastaram de ti e que causaram tragédias. Perdoe-nos e nos livre desses males. A família do Waio, cristã, costuma assistir a TV Herança e não se surpreende com seu sucesso. Agora os tempos são outros, mas antes as pessoas se matavam. Isso existe em toda parte, é a guerra. Mas depois da carnificina, para se reconciliar, as pessoas se reencontraram na oração. Mesmo os que mataram pedem perdão a Deus. Os que escaparam dos massacres oram por ter sido salvos. A população rural exilada em Bujumbura ora para encontrar a paz em seus corações.
Todo mundo ora porque existe uma enormidade de problemas neste país. Quem cometeu crimes se sente esmagado pelo pecado e ora por isso. ubaguzi w'amakabila amacakubiri y'ubwoko ubaguzi w'amazehebu amacakubiri y'amashengero ubaguzi wa mikoa amacakubiri y'amoko ili Mungu afungue baraka kugira ngo Imana yongere kugura imigisha kwa maana Mungu anabariki wale watu wanaona wako na umoja. Existe um vazio de valores vigentes, um vazio ideológico, um vazio filosófico, em que as igrejas de todos os gêneros mergulham, sejam elas cristãs ou muçulmanas. Mas as pessoas se aproveitam do vazio ideológico, filosófico, de valores, de visão de mundo, de compreensão do mundo. Não há nada que permita às pessoas hoje tentar compreender o mundo. O povo das igrejas chega com algo coerente, simples e bem amarrado, e no desespero, com todos os desastres, todas as tragédias que houve, as pessoas compram com facilidade. Em uma sociedade religiosa e severa, a televisão burundiense ainda tem uma luta a travar. Não deixar o campo completamente livre para os conservadores e extremistas de nenhum lado. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne... Nas emissões de televisão.